Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu quero falar com você sobre um assunto que toca na dor, na despedida e em muitas dúvidas da nossa fé: a cremação. Eu recebo tantas perguntas. Padre, o que acontece com a alma se o corpo for cremado? Padre, é pecado ser cremado? Padre, eu posso guardar as cinzas do meu ente querido em casa, perto de mim? O título deste vídeo é uma pergunta séria e a resposta que a Igreja nos dá é uma revelação que todo católico precisa saber para não cometer erros graves, muitas vezes por falta de conhecimento. Eu sei que este tema mexe com o seu luto, com as suas decisões difíceis. Por isso peço que você fique comigo com o coração aberto. Não estamos aqui para julgar, mas para iluminar. Talvez você esteja passando por essa decisão agora, ou talvez carregue a dor de uma despedida onde isso aconteceu. A confusão sobre este tema é imensa. Muitos católicos vivem angustiados, pensando que a cremação pode, de alguma forma, prejudicar a alma ou a salvação eterna de quem partiu. Existe um erro espiritual profundo que precisamos corrigir hoje. Se você busca a verdade da nossa fé e a paz para o seu coração enlutado, se inscreva no canal e escreva aqui nos comentários: Senhor, dai-nos a luz da vossa verdade. Vamos juntos, com respeito e fé, entender o que a nossa Mãe Igreja realmente nos ensina sobre o corpo, a alma e a vida eterna. Meu filho, minha filha, a primeira e mais importante revelação que você precisa entender e que é o alicerce da nossa fé é esta: a cremação não afeta em absolutamente nada a alma do falecido. O destino eterno da alma, céu, purgatório ou inferno, é decidido no exato instante da morte, no que chamamos de juízo particular. A sua alma é imortal. Ela não se queima, ela não se dissolve, ela não fica presa ao corpo ou às cinzas. No momento em que a sua respiração cessa, a sua alma se apresenta diante de Deus para o julgamento. O que acontece com o corpo dias depois não tem poder algum para alterar essa sentença divina. A sua confusão, meu querido, é o primeiro erro que precisamos corrigir. Você está misturando o destino do corpo, que é pó, com o destino da alma, que é eterna. A Sagrada Escritura é claríssima sobre isso. O próprio Jesus diz ao bom ladrão na cruz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Jesus não disse: daqui a 3 dias, depois que seu corpo for sepultado. Ele disse: hoje. A alma do bom ladrão foi salva naquele instante. Da mesma forma, São Paulo, com isso, Coríntios 5:8 nos diz: temos confiança e preferimos deixar a morada deste corpo para ir morar junto do Senhor. Veja, a fé nos ensina a deixar o corpo para ir ao Senhor. A alma parte. O corpo fica. A cremação, o enterro, ou até mesmo um acidente trágico no mar, são apenas destinos diferentes para a morada que a alma já deixou. A sua preocupação não deve ser se a alma foi prejudicada pela cremação, pois ela não foi. Mas então, padre, se não afeta a alma, porque a Igreja, por tanto tempo, preferiu o sepultamento? E a resposta é a segunda revelação que você precisa saber. A Igreja não se preocupa com a cremação por causa da alma, mas por causa da ressurreição do corpo. Nós, católicos, não cremos apenas na imortalidade da alma. Nós cremos na ressurreição da carne, como rezamos no credo. Cremos que, no fim dos tempos, Deus, em seu infinito poder, irá recriar o nosso corpo glorioso e uni-lo novamente à nossa alma. Por séculos, a Igreja insistiu no sepultamento, o corpo inteiro, porque este gesto imita o sono de Cristo no sepulcro e expressa visivelmente a nossa esperança na ressurreição. O corpo é templo do Espírito Santo e merece respeito. O problema é que, antigamente, muitos grupos pagãos ou ateus escolhiam a cremação justamente para negar a ressurreição. Eles queimavam o corpo como um ato de desprezo, como quem diz: viu? Virou pó. Não há ressurreição nenhuma. Era por isso que a Igreja a proibia. Hoje, a Igreja já compreende que a maioria dos católicos que escolhe a cremação não o faz por negar a fé, mas por razões práticas, higiênicas ou financeiras. O Papa Francisco confirmou isso. Portanto, a Igreja hoje permite a cremação, desde que não seja feita por ódio à fé. Mas é aqui que entra o segredo que o título do vídeo menciona, a revelação que todo católico precisa saber. A permissão da Igreja vem com uma condição inegociável sobre o que fazer com as cinzas. E é aí que muitos estão cometendo um erro gravíssimo. E aqui está a revelação que eu anunciei. O ponto onde, infelizmente, tantos católicos estão cometendo um erro gravíssimo por falta de instrução. A Igreja, em sua sabedoria materna, colocou uma condição inegociável para a permissão da cremação, como está claro na instrução Ad Resurgendum cum Christo, para ressurgir com Cristo. A Igreja diz: sim, pode cremar, mas ela ordena que as cinzas sejam sempre guardadas em um lugar sagrado. Ou seja, em um cemitério, em um columbário, um nicho no cemitério, ou em uma igreja devidamente autorizada. O erro grave, que hoje se tornou uma moda perigosa,
é guardar as cinzas em casa, dividi-las entre os parentes ou pior, espargi-las, jogá-las na natureza, no mar ou no ar. Muitos me dizem: Padre, mas eu quero ter meu ente querido perto de mim, na minha sala. Eu entendo a sua dor, eu entendo o seu desejo de proximidade, mas eu preciso lhe dizer com amor e firmeza pastoral: o seu ente querido não está na alma dele, que é quem você ama, aquelas cinzas. Meu filho, minha filha, não são um objeto de decoração ou um amuleto de lembrança. Aquelas cinzas são o corpo que foi templo do Espírito Santo. E por serem o corpo, elas têm direito a um lugar de respeito, um lugar de oração, um lugar sagrado. Manter as cinzas em casa é, sem querer, desrespeitar a dignidade daquele corpo que um dia ressuscitará. O cemitério, meu querido, não é um lugar de tristeza, é um lugar de esperança e de comunhão. É um campo santo. Quando você leva as cinzas para um lugar sagrado, você está fazendo uma profissão de fé pública. Você está dizendo ao mundo: eu creio que esta pessoa que eu amo não acabou aqui. Eu deixo este corpo aqui, na terra abençoada, em comunhão com todos os outros fiéis que já partiram. E todos nós juntos esperamos a ressurreição. Manter as cinzas em casa é um ato de privatizar o falecido. É retirá-lo da comunidade dos fiéis. É isolá-lo em sua dor particular, quando a nossa fé é essencialmente comunitária. Nós não rezamos sozinhos e não esperamos a ressurreição sozinhos. E o que dizer, padre, de espargir as cinzas no mar ou num jardim? Isso parece tão poético. Meu filho, cuidado. Esse é um gesto que, na maioria das vezes, tem origem no panteísmo, na ideia de que agora ele é um com a natureza. Esta não é a nossa fé. Nós não nos dissolvemos na natureza. Nós não somos uma energia cósmica. Nós somos filhos de Deus, com um nome, uma identidade e um corpo que ressuscita. Jogar as cinzas ao vento é um ato de desespero. Adeus, definitivo. A Igreja nos ensina a dizer: até breve. Depositar as cinzas num lugar sagrado é um ato de fé que diz: eu sei onde te encontrar na ressurreição. Eu te confio a este lugar de esperança. O outro erro gravíssimo é o de dividir as cinzas, fazer pequenos pingentes, colares ou dividir a urna entre vários membros da família. Meu filho, minha filha, por favor, compreenda a gravidade disso. O corpo humano foi criado por Deus como uma unidade. Ele é o templo do Espírito. Nós não temos o direito de desmembrar um corpo, mesmo que ele esteja em forma de cinzas, como se fosse uma propriedade a ser dividida em um testamento. Isso é uma profunda falta de respeito pela integridade da criação de Deus. Um corpo, um templo, um lugar sagrado. Esta é a ordem da fé. O corpo não é um objeto do qual podemos pegar um pedacinho para o nosso consolo egoísta. O grande Papa São João Paulo II nos deu a teologia do corpo, e ele nos ensinou sobre a dignidade imensa do corpo humano, pois foi o corpo que Cristo assumiu para nos salvar. Essa dignidade, meu querido, não acaba com a morte. O seu corpo, mesmo em cinzas, é precioso aos olhos de Deus. Ele não é lixo, ele não é um objeto, ele não é um souvenir, ele é a semente da ressurreição. E assim como o agricultor não joga a semente de qualquer jeito, mas a coloca na terra boa para que ela possa germinar, nós colocamos as cinzas, ou o corpo do nosso ente querido, na terra boa do Campo Santo, na esperança da colheita final, que é a vida eterna. Pense comigo, de forma prática. Você guarda a urna com amor na sua casa, mas o tempo passa. E quando você, que ama aquela pessoa, também partir para Deus, o que os seus filhos ou os seus netos que não tiveram a mesma conexão farão com aquela caixa? Ela se tornará um objeto incômodo, um entulho do passado. Irá para um porão, será esquecida, talvez até jogada fora numa mudança. Veja o triste fim. O lugar sagrado, o cemitério, o columbário, protege o seu ente querido desse esquecimento. Ele garante que, geração após geração, aquele lugar será respeitado como um lugar de repouso e de fé. E há também um perigo espiritual em manter as cinzas em casa. Isso pode gerar uma forma de apego doentio, quase uma superstição. Pode impedir que o luto seja vivido de forma saudável. Ao invés de rezar pela alma da pessoa, que está com Deus, a família fica presa à presença física das cinzas, como se a pessoa ainda estivesse ali. Isso não é cristão. O nosso luto deve ser vivido na esperança, olhando para o céu, para onde a alma foi. Manter as cinzas em casa nos prende à terra, ao passado, à dor. Depositar as cinzas no lugar sagrado é o ato de fé que nos liberta para viver o luto na esperança da eternidade. Portanto, a revelação que todo católico precisa saber é esta: a cremação não afeta a alma, mas o que fazemos com as cinzas afeta a nossa profissão de fé na ressurreição. Se você, por falta de conhecimento, tem cinzas de um ente querido em casa, não se sinta culpado. A culpa paralisa. A Igreja nos chama à correção. O verdadeiro ato de amor e de fé que você pode fazer agora é procurar um cemitério, um columbário, e dar a essas cinzas
o destino digno que a nossa fé exige. Este é o seu até breve, dito da forma correta. Se você compreende agora a importância deste ato de fé, escreva nos comentários com convicção. Eu creio na ressurreição da carne. Meu filho, minha filha, eu sei que esta conversa é dura. Ela mexe na nossa dor, no nosso luto, mas ela é necessária, pois ela é uma conversa de esperança. A revelação mais linda da nossa fé não é sobre a morte, é sobre a vida que a vence. O seu adeus no cemitério não é um ponto final, é um ponto e vírgula. É a fé de Marta, irmã de Lázaro, que mesmo diante do túmulo professou: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último. A sua dor hoje é a dor de Marta, mas a sua fé precisa ser a fé dela. A sua fé precisa olhar para aquelas cinzas ou para aquele túmulo e enxergar além. Enxergar o dia glorioso em que o Senhor, com sua voz poderosa, chamará o nosso nome e este corpo, seja ele pó, cinzas ou ossos, se reerguerá em glória. Pense comigo, que poder infinito é esse? O Deus que, do nada, criou o universo, você acha que ele não tem poder para, do pó ou das cinzas, refazer o seu corpo? A cremação não desafia o poder de Deus. Para ele, é tão fácil ressuscitar um corpo sepultado quanto nossa preocupação em guardar as cinzas no sagrado não é para ajudar Deus a nos encontrar. É para nós nos lembrarmos da promessa dele. É o nosso ato visível, o nosso memorial de esperança, a nossa catequese silenciosa que diz ao mundo: a morte não tem a última palavra. O cemitério não é a casa dos mortos, é o dormitório dos vivos que esperam o amanhecer da eternidade. Por isso, meu querido, o que você precisa fazer agora não é se culpar pelo passado, mas reorientar a sua esperança para o futuro. O seu ente querido não está nas cinzas daquela urna em casa. A alma dele está na eternidade, com Deus, esperando o dia da ressurreição. E as cinzas, o corpo dele, merecem descansar no mesmo lugar onde a igreja descansa, no Campo Santo, na comunidade da esperança. Este é o verdadeiro ato de amor. Não é o apego que te prende à dor, mas a esperança que te liberta para o céu. E é sobre essa esperança, sobre essa certeza da ressurreição, que nós vamos rezar. Vamos pedir a Deus a graça de viver o nosso luto com a fé. Senhor Jesus Cristo, tu, que choraste diante do túmulo de teu amigo Lázaro, tu compreendes a nossa dor e o nosso luto. Tu conheces a saudade que aperta o nosso peito, mas tu também és a ressurreição e a vida. Tu nos prometeste que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Hoje, Senhor, nós não te pedimos pelos nossos mortos como se eles estivessem perdidos. Nós te louvamos por eles, pois cremos que estão contigo na eternidade. Nós te pedimos, dai-nos a força para viver o nosso luto, não como aqueles que não têm esperança, mas com a fé firme na ressurreição da carne. Pai de misericórdia, nós te pedimos perdão pelas vezes que, por ignorância ou por dor, nós não honramos o corpo dos nossos falecidos como a nossa fé ensina. Perdoa-nos se, no apego, esquecemos que a alma deles está contigo. Perdoa-nos se tratamos as cinzas sagradas como um objeto de lembrança, esquecendo que elas são o templo do Espírito Santo que espera o último dia. Dá-nos a graça, Senhor, de corrigir os nossos erros, não com culpa, mas com amor. Inspira-nos a dar a estes corpos, a estas cinzas, o lugar sagrado de descanso na comunidade dos fiéis, o Campo Santo, como um sinal visível da nossa fé na ressurreição. E agora, meu filho, minha filha, com o coração em paz, reze comigo a nossa profissão de fé. Entregue a Deus o seu luto e a sua esperança. Repita comigo, com toda a sua alma, a nossa frase mantra de hoje. Diga com convicção ou escreva aqui nos comentários para afirmar esta verdade. Eu creio na ressurreição da carne. Que esta certeza seja o seu consolo, que esta verdade seja a sua luz e que todas as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Portanto, meu querido filho, minha querida filha, saia desta nossa conversa com o coração em paz, mas com a fé esclarecida. O que acontece com a alma após a cremação? Absolutamente nada. A alma já está com Deus. A nossa responsabilidade é com o corpo, com as cinzas, que são a semente da ressurreição. Ame o seu ente querido da forma correta, rezando pela alma dele e honrando o corpo dele. Não guarde as cinzas em casa como um objeto de apego. Guarde-as em lugar sagrado como um ato de esperança. Se você cometeu esse erro por falta de conhecimento, não se culpe. Corrija com amor. Dê a esse corpo o descanso digno que a Igreja pede. Se esta revelação da nossa fé tocou o seu coração e esclareceu a sua dor, compartilhe este vídeo com quem você sabe que vive neste luto confuso. E para continuar crescendo na verdade da nossa fé, inscreva-se aqui no canal para mais conselhos do Padre Marcelinho. Vá em paz e viva na esperança da ressurreição.